Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Fogo e Fúria de regresso, mais um episódio, comigo, Ruben Martins, e como sempre com o Pedro Guerreiro. Viva Pedro! Viva Ruben! Pedro, os Estados Unidos trocaram o Ayatollah Khamenei por outro Ayatollah Khamenei no Irão e agora respondem ao bloqueio do Estreito de Hormuz com outro bloqueio do Estreito de Hormuz. Para onde é que vai este conflito que parece um disco riscado? Para a paz, para já, não vai. Lembras-te de nos termos questionado na semana passada se Donald Trump tinha realmente lido a proposta de cessar-fogo que anunciou na altura ter aceitado? Os tais 10 pontos propostos pelo Irão que pareciam ser uma declaração de capitulação dos Estados Unidos. Bom, parece que Trump lá leu dias depois o documento, amarrotou-o, deitou-o para o caixote do lixo, como disse Caroline Leavitt, a assessora de imprensa da Casa Branca, e depois mandatou J.D. Vance para ir impor 15 novos pontos americanos ao Irão nas negociações deste fim de semana em Islamabad. Estes 15 pontos eram, obviamente, radicalmente diferentes da proposta iraniana. Se Irão tinha exigido, por exemplo, liberdade para prosseguir as suas atividades nucleares, o controle do Estreito de Hormuz e o levantamento de sanções, os americanos vieram contrapor e exigir precisamente o contrário, uma capitulação do Irão no nuclear e em Hormuz, e não terá havido um esforço suficiente de aproximação dos dois lados. Ia ser sempre difícil chegar a um acordo em apenas 21 horas. Recorda-te que a administração Obama levou anos a alcançar aquele acordo de desnuclearização, um acordo internacional com o Irão, que Trump entendeu rasgar no primeiro mandato e que, no fundo, nos levou a esta crise atual. Ia ser especialmente difícil Vance conseguir qualquer coisa em 21 horas, quando de um lado tens uma equipe iraniana de diplomatas veteranos que passaram por essa primeira negociação há mais de uma década, com conhecimento técnico do dossiê nuclear, e do lado americano tu tens dois empresários do imobiliário, com todo o respeito para os profissionais do setor, Steve Witkoff e Jared Kushner, este último sobretudo porque é genro de Donald Trump, e tens J.D. Vance, que é um vice-presidente como que lançado de paraquedas nesta crise. Então porquê é que Trump enviou Vance a Islamabad? Por um lado, porque Vance seria uma figura mais tolerada pelo lado iraniano, porque é pública a sua oposição, ou pelo menos a sua anterior oposição ao envolvimento dos Estados Unidos em guerras e em intervenções militares, incluindo ao Irão, e essa era parte da sua identidade política até. E por outro lado, isto é mais especulativo, Trump poderá ter dito, bom, se achas que é pela diplomacia que isto se resolve, vai então lá tentar. Mas de facto é um presente envenenado e Trump parece nunca ter tido grande fé neste processo. Ele já tinha até brincado publicamente que se as negociações corressem mal, a culpa seria completamente de Vance, e se corressem bem, seria o próprio Trump a colher os louros. E na noite de sábado para domingo, enquanto Vance, Witkoff e Kushner negociavam com os iranianos em Islamabad, onde é que estava Trump? Trump estava em Miami a assistir a um combate de luta livre ao lado de Marco Rubio, que não só é o seu chefe de diplomacia, como é também o seu conselheiro de segurança nacional, e que em qualquer governo normal estaria pelo menos em Washington, na Casa Branca ou no Departamento de Estado, a acompanhar as negociações e não à beira de um ringue de combate em Miami. Portanto, Trump não levou estas negociações a sério e, de resto, na véspera ele já tinha dito que era indiferente ao desfecho das negociações. Uhum. E agora, como é que estamos ao certo? Bom, o bloqueio iraniano do Estreito de Hormuz, com as consequências económicas mundiais que conhecemos, era a grande arma de Teherão neste conflito. O Irão pode ser derrotado do ponto de vista militar, mas basta-lhe manter um mínimo de capacidade bélica para condicionar o tráfego naval naquela região, e que acaba por bloquear grande parte do comércio mundial de petróleo
e de outras matérias-primas muito importantes. E é o que estava a fazer para responder aos ataques dos Estados Unidos e de Israel e para ter um mínimo de força negocial nas conversações que possam ocorrer. O que os Estados Unidos estão a fazer agora é subir a parada e responder em igual moeda e dizer ao Irão que não sai nem entra nenhum navio nos portos iranianos e que o Irão não pode andar a fazer acordos ad hoc com países como a China para lhes vender petróleo por mar ao mesmo tempo que está a bloquear Hormuz e, portanto, agora é o Irão que está bloqueado por mar. Isto mantém a pressão sobre a economia mundial, porque a maioria das empresas de transporte marítimo, independentemente dos seus navios não virem necessariamente o Irão, continuam a não ter garantias suficientes de segurança para fazer os navios passar por Hormuz, mas também agrava agora, e muito, a pressão sobre o próprio Irão e sobre os aliados do Irão, como a China e a Rússia. E isto, portanto, agora pode se tornar uma espécie de concurso para ver quem é que tem, no fundo, maior capacidade de sofrimento. Se é o Irão ou os Estados Unidos. Com o risco adicional de gerar novas tensões muito complicadas de gerir entre os Estados Unidos e a Rússia. Ao mesmo tempo, mantêm-se contactos entre Teherão e Washington, intermediados ainda pelo Paquistão. Pode ser que este bloqueio americano force os iranianos a ceder do ponto de vista negocial, porque lhes tira a tal arma de negociação que era o bloqueio do Irão, ou do Estreito de Hormuz, aliás, mas é cedo para dizer se isto vai resultar, e à hora que estávamos a gravar este podcast ainda não havia, por exemplo, uma nova ronda de negociações marcada. Paralelamente, há um possível cessar-fogo entre Israel e o Líbano, ou melhor, entre Israel e o Hezbollah, que era outro nó a impedir um acordo entre os Estados Unidos e o Irão no fim de semana. E Pedro, J.D. Vance acabou por ficar também associado a outra derrota americana nos últimos dias, se é que podemos dizer assim. Estamos a falar da derrota de Viktor Orbán na Hungria. Viktor Orbán era o maior aliado na União Europeia desta administração de Donald Trump. É verdade, foi um fim de semana trágico para J.D. Vance. Coube a ele anunciar o fracasso das negociações em Islamabad. Depois viu Orbán também no domingo perder as eleições legislativas húngaras para a oposição liderada por Péter Magyar e logo com uma maioria de 2/3 que vai permitir à oposição, agora governo, revogar 16 anos de leis que deram forma a um sistema de governo semi-autoritário na Hungria que serviu de grande inspiração ao projeto 2025 dos republicanos nos Estados Unidos. Vance tinha ido a Budapeste na semana passada participar num comício de apoio a Orbán, por sinal numa universidade fortemente dominada pelo partido de Orbán e financiada pelo Estado, por empresas públicas húngaras. Depois foi Trump a escrever na Truth Social, na rede social, que os Estados Unidos iam prestar apoio económico à Hungria apenas se Orbán ganhasse. Isto é um truque que Trump tem feito ao longo do último ano e meio. Fez na Polónia, fez em vários países da América Latina e tentava agora fazer na Hungria. Bom, isso falhou. Esta grande ação de ingerência de Washington nas eleições da Hungria, a Hungria que servia de força de bloqueio pró-americano e pró-russo dentro da União Europeia, sobretudo em questões como o apoio à Ucrânia. Tudo isto falhou e estrondosamente. E agora isto pode ter várias leituras. Uma é que modelos próximos do trumpismo, como o orbanismo, são falíveis, não cumprem as promessas populistas que fazem, tendem a criar ou a agravar problemas económicos, problemas de corrupção, e depois isto tem custos eleitorais, que mesmo que um partido tente capturar o poder, por vezes a dimensão da derrota é tão grande que é impossível disfarçar ou é impossível negar. E foi o que terá acontecido este domingo, com Orbán muito rapidamente a assumir a derrota. Outra leitura é que Trump, e muito menos de J.D. Vance, são figuras suficientemente populares nesta altura para garantir a vitória dos seus aliados, tanto dentro como fora dos Estados Unidos. Pelo meio, Trump arrasta Vance, que é católico, para outra frente de guerra.
Não bastavam as já existentes neste momento. Agora a frente de guerra é com o Vaticano. Exato, são de facto dias muito complicados para Vance. Ele tinha como uma grande marca política, por um lado, a oposição à guerra, e teve de primeiro de apoiar mais uma guerra de Trump e depois de negociar a paz e falhar nas condições adversas de que estivemos a falar. Depois, ele tem a marca do catolicismo e de uma maior influência do cristianismo na vida pública. E agora entra em guerra com o Papa Leão XIV, porque o Papa criticou nos últimos dias a guerra, o constante recurso abusivo da administração Trump à palavra de Deus para justificar a guerra no Irão. Trump respondeu e atacou o Papa, e Vance, entre o Trump e Papa, põe-se do lado de Trump e diz, por outras palavras, que o Papa, ele que se põe em sentido e que não se atreva a criticar Trump e os Estados Unidos. Isto é uma posição tremendamente impopular, especialmente entre os eleitores católicos que em 2024 tinham dado a vitória a Trump nos Estados Unidos. O Papa, por muito que alguns setores conservadores da Igreja possam criticá-lo, como já faziam em relação a Francisco, não deixa de ser uma figura muitíssimo respeitada pelos seus fiéis. Portanto, isto é mais um tiro no pé. Tudo isto é gravado, claro, por aquelas publicações completamente bizarras de Trump nas redes sociais, com imagens de inteligência artificial em que Trump aparece como Jesus Cristo ou ao lado de Jesus Cristo. E isto é tremendamente ofensivo, é mesmo considerado blasfemo, não só por muitos católicos, como por muitos cristãos em geral, incluindo evangélicos, ao ponto de Trump ter apagado uma destas imagens, que é coisa que ele raramente faz, como sabemos. Pedro, nota final para a polémica dos últimos dias, desta vez no campo democrata, com a demissão do congressista democrata Eric Swalwell e o fim da sua candidatura ao cargo de governador na Califórnia. É de facto um enorme escândalo que teria muito mais destaque não fosse a guerra. Eric Swalwell era um democrata com algum protagonismo no Congresso em Washington e que liderava até há pouco tempo as sondagens na Califórnia. E lembra-te que ser governador na Califórnia não é coisa pouca, é o maior estado dos Estados Unidos em termos de população e é a quinta ou sexta maior economia do mundo, com destaque para o peso que tem no setor tecnológico. Portanto, é quase ser um primeiro-ministro de um país de considerável dimensão, uma Itália, por exemplo. Tudo isto foi por água abaixo desde a semana passada, com já 5 mulheres a acusarem publicamente o democrata de as ter violado, ou assediado, ou drogado. Uma delas disse, entretanto, ter sido contactada por mais de 30 mulheres que vieram, entretanto, dizer que também tiveram experiências traumáticas com este político. Portanto, é um caso de enorme gravidade. A polícia já está envolvida, já está a investigar, e a confirmarem-se estas acusações, estamos a falar de crimes que valem décadas e décadas de prisão para Swalwell. Portanto, é claramente o fim da sua carreira política. O Partido Democrata foi bastante rápido a afastar-se do congressista e a deixá-lo cair. Não é ainda claro se isto terá consequências eleitorais na Califórnia, que tem sido um estado bastante favorável para os democratas, bastante seguro, mas é claramente uma mancha num partido a nível nacional que precisava de marcar a sua diferença em relação a Trump e que, infelizmente, também tem estas personagens muito problemáticas no seu interior. Muito obrigado, Pedro. Um abraço e até ao próximo Fogo e Fúria. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.